Olá, queridos alunos e alunas da Inova Educação, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de despacho de memoriais em segundo grau. Eu sou sua professora, meu nome é Jéssica Barros, eu sou advogada, especialista na atuação recursal e em tribunais, então eu atuo em sede recursal tanto nos TJs, TRFs, quanto nos tribunais superiores, STJ e STF. Eu sou também pós-graduada em Direito Processual Civil e Empresarial pela Faculdade Legale e sou especialista na atuação em tribunais pela Universidade de Fortaleza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar desse tema, que é um tema que é muito presente no meu cotidiano, que é o despacho de memoriais, também que eu acho que é de suma importância para a advocacia, porque os advogados que estão ali presentes dentro dos tribunais de segundo grau, eles conseguem ter uma visão mais ampla da advocacia, mais técnica, também mais estratégica. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre esse tema, que eu vou tratar de forma muito prática e muito objetiva, porque minha intenção aqui com vocês é efetivamente direcionar vocês nessa atuação, para que vocês possam sair desse curso e estar prontos para estar diante de um desembargador falando sobre o caso de vocês, o caso dos clientes de vocês. Então, vamos lá? Vou começar aqui mostrando para vocês qual será o passo a passo que nós vamos seguir nesse curso para levar vocês da elaboração dos memoriais até a hora efetivamente do despacho, tá bom? Então, vou explicar para vocês primeiramente como vai funcionar o nosso curso. Vocês estão vendo aí na tela agora o passo a passo que nós vamos seguir neste curso para que vocês tenham aí todo o entendimento de como funciona o despacho de memoriais em segundo grau. Então, a gente vai primeiro passar pelos memoriais, né? Então, a gente vai entender o que não são esses memoriais, o que são efetivamente, para que eles servem, como a gente pensa neles de forma estratégica, o que a gente tem que colocar, como a gente traz o que é necessário colocar ali dentro deles, como que a gente formata. Aí depois a gente vai passar para a fase de agendamento, entender como que a gente faz esse agendamento do despacho, porque se a gente não despachar esses memoriais, eles não têm tanta efetividade, então a gente vai entender como a gente faz esse agendamento de despacho dentro dos gabinetes dos desembargadores, como eu consigo a informação de onde eu faço, como é esse acesso, como eu faço esse agendamento. Aí depois a gente vai passar para a hora do despacho, vai entender então como é estar ali na hora do despacho, como a gente deve se portar, tem diferença o despacho presencial do despacho online, como que funciona? Então, a gente vai entender tudo isso. E aí, por fim, eu vou trazer para vocês alguns erros que os advogados cometem na hora de despachar esses memoriais e que vocês têm que evitar. E aí, obviamente, eu vou falar como vocês vão evitar esses erros. Todo esse passo a passo que vocês viram aí nos slides, eles vão ser passados em 3 aulas, cada uma em um bloco de 20 minutos. Aulas práticas, objetivas e com a finalidade prática. Então, eu vou passar ali para vocês, efetivamente, na prática, o que vocês vão ter que fazer, tá? Vamos começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa dar início à nossa aula, ok? Vamos começar falando então aqui o que não são esses memoriais que a gente está trabalhando no nosso curso. Nós estamos falando de despacho de memoriais em segundo grau, aquele que acontece lá com os desembargadores, dentro dos tribunais de justiça, dentro dos TRFs, tá? A gente não está falando de um processo que está aí em fase de conhecimento, não. A gente está falando de um processo que está em fase recursal, que o seu recurso já está no tribunal para julgamento e está ali nessa fase. Então, é desse despacho de memoriais, são desses memoriais que a gente está falando, tá? Então, o que não é esses memoriais? Esses memoriais, ele não é aquele que está previsto no 364, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O que nos diz esse 364, parágrafo 2º do Código de Processo Civil? Vou ler aqui para vocês.
Ele fala o seguinte: quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que são apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso da intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurado vistas os autos. Bom, esses memoriais que a gente está falando aqui não são esses do 364. A gente percebe que esse do 364, parágrafo 2º, ele está falando de memoriais escritos perante o juízo ali de primeiro grau em relação à instrução. Então, vai debater as provas que foram produzidas ali durante a instrução. É diferente desses memoriais que a gente está falando em segundo grau, porque aqui a gente não está falando de um memorial que está sendo produzido pós-fase de instrução. Não, ele está sendo produzido pós-recurso. Já houve fase de instrução, já houve sentença, a gente está com um recurso para ser julgado e a gente quer ali efetivamente dar algum ponto de destaque para esse recurso. Então, a gente está falando desses memoriais, por isso que ele não é o do 364, parágrafo 2º do CPC, e vocês não devem mencionar esse artigo na elaboração desses memoriais, ok? Bom, e aí? A gente não menciona esse, mas tem outro para mencionar? Não, não tem, porque esses memoriais, eles não estão previstos em nenhuma lei. Ele não está no Código de Processo Civil, ele não está em qualquer outra lei. Ai, Jéssica, mas então como é que a gente apresenta eles? É uma prática forense. Então, a gente tem essa atuação por prática. É uma prática que se desenvolveu, cujo objetivo é auxiliar o julgador na análise do recurso, na análise do processo que está ali para julgamento, certo? Então, vocês não vão citar artigos de lei nesses memoriais, ok? Combinado? Porque ele não tem previsão legal. Bom, outra coisa que os memoriais não são e vocês não devem fazer. Ele não é um resumo do recurso ou do processo. Então, você não vai pegar o processo e resumir ali numa peça e entregar para o desembargador. Não, não, não. Você não vai fazer isso. Você também não vai pegar o seu recurso, resumir ele e entregar para o desembargador. Assim como você também não vai fazer uma cópia do recurso, ainda que seja de trechos dele, e trazer ali num memorial, numa outra peça escrita, para ser entregue ao desembargador, tá? Você não vai fazer nada disso. Por quê? Porque senão você perde a finalidade dos memoriais, que é dar destaque a um ponto específico do recurso. Aí a gente já vai entrar nessa parte do que é os memoriais e como a gente vai trabalhar ele. Então, vamos lá falar dessa questão do que são os memoriais, como que a gente vai trabalhar ele. Bom, os memoriais, ele vai ser uma peça, porque ele é escrito, tá? Então, você vai fazer uma peça escrita, que a finalidade dela é dar destaque a um ponto específico do seu recurso. Então, ela é uma peça estratégica para você chamar o julgador para dar atenção a algo que talvez ali no meio de tantos processos acabe passando despercebido. Porque acontece até pela sistemática de julgamento que a gente tem dentro dos tribunais. Eu não sei se vocês sabem, mas o julgamento dos processos nos tribunais, eles ocorrem de 3 formas. São elas: o julgamento virtual, então a gente tem o plenário virtual, que como ele funciona? O recurso sobe ao tribunal, ele é pautado para o julgamento virtual, e se o advogado não pedir destaque, ele é julgado dessa forma, e aí o julgamento ocorre assim: o desembargador relator vai lá, relata, vota, e na sequência, os outros desembargadores que compõem o julgamento, os outros 2, eles lançam seu voto no sistema. Esse lançamento de voto é feito por clique, em que eles acompanham o voto relator. Alguns tribunais nem é necessário que eles façam esse apontamento de voto. Eles têm ali no próprio regimento que a falta de
voto, de opção lá de votação, de clique, já automaticamente gera no sistema como se eles tivessem acompanhado o voto do relator. Então, veja bem o que eu estou falando para vocês. Vocês têm aí uma espécie de julgamento em que só uma pessoa vai estar analisando seu processo, o relator. Os outros não, eles simplesmente vão acompanhar. É por isso que esse plenário, inclusive, ele é estendido, durando aí cerca de 7 dias. E quais são as outras opções? As outras opções de julgamento são a sessão presencial ou a sessão telepresencial, que é aquela em que o processo é destacado pelo advogado, a pedido do advogado, e aí ela vai para julgamento ali, onde numa sessão em que estão os desembargadores, né, julgadores, e eles estão ali fazendo julgamento. Nessa sessão, quando há a presença do advogado, quando o advogado faz sustentação oral, eles tendem a discutir ali sobre aquele recurso, especificamente aquele julgamento, tá? Se não tiver presente, aí o relator lê a ementa do voto e os outros acompanham, então acaba, no fim das contas, não dando tanta diferença assim para o plenário virtual. Mas quando o advogado vai acompanhar a sessão, vai principalmente fazer a sustentação oral, aí há sim uma discussão ali sobre a votação, de como fica, e é inclusive por isso que às vezes você tem pedido de vista e tudo mais. Então, é uma maneira que o recurso tem mais atenção ali perante o julgamento. E os memoriais, eles estão incluídos aqui. Eles servem para te ajudar a dar destaque tanto para esses processos que estão no plenário presencial ou telepresencial, quanto para esses processos que estão no plenário virtual, porque às vezes eles estão lá porque não cabe realmente o destaque para uma sessão telepresencial, para uma sessão presencial, não tem sustentação oral. Então, essa é a importância ali de você ter os memoriais. Trazer esse destaque que às vezes você não vai ter se você simplesmente deixar o seu recurso lá andando, sem que você faça nada, só o protocolo do recurso mesmo. Então, trazendo aqui, mostrando para vocês um conceito, né, o que seriam esses memoriais. Os memoriais são uma peça estratégica que tem o objetivo de dar destaque a um ponto específico do recurso. A função dele é chamar a atenção. Essa seria uma definição, um conceito que vocês podem adotar, tá? E quando, né, como que ele deve ser construído para que isso aconteça? Para que isso aconteça, ele deve ser estratégico, objetivo e claro, né? Objetivo e claro eu vou mostrar para vocês, é uma questão de você não só trazer ali bem pontualmente o que você quer dar destaque, mas também você trazer ali uma devida formatação, uma limitação também de folhas de quantidade do que vocês estão colocando, mas também principalmente de fazer isso de forma estratégica. E aí, como que a gente pensa nesses memoriais de forma estratégica? Bom, a partir do momento que você entende que a finalidade dos memoriais é dar destaque a um ponto específico do seu recurso, fica muito mais fácil você pensar nele de forma estratégica. Por quê? Porque você vai simplesmente analisar quais são os pedidos do seu recurso, entender qual que é o pedido que para você é mais importante de ser reconhecido e que ele tem também maior probabilidade, né, de acordo com o que costuma julgar aquela determinada Câmara, e aí você vai alinhar esses dois pontos do que é mais importante para você que seja julgado e do que a Câmara costuma dar ali um provimento, você vai unir esses dois pontos e você vai abordar isso nos seus memoriais. Então, o que você tem que começar pensando? Quais são os pedidos do seu recurso e o que para você é mais importante? Então, vamos lá. De repente, para você é mais importante que se reconheça ali uma nulidade porque houve uma decisão surpresa nos autos e não permitiu que você produzisse uma prova. Então, você teve uma violação ali do artigo 9º e 10º do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, e você precisa que essa decisão seja anulada, porque para você é muito importante que os autos retornem à origem para a produção daquela prova. Então, esse será o seu pedido mais importante. Sabendo que esse é seu pedido mais importante, o que você vai fazer?
você vai analisar o que o tribunal leva em consideração, aquela Câmara específica onde o seu recurso está, o que ele leva em consideração para decretar essa nulidade. E aí você vai trazer esses elementos dentro dos seus memoriais. Você vai demonstrar que no seu processo existiram esses elementos que eles consideram para que seja decretada a nulidade. Pegou? Aí vamos dar outro exemplo. Vamos supor que, na verdade, você é a parte apelada. E aí você quer que o recurso da parte apelante seja não conhecida. Então, você quer que seja reconhecida uma preliminar de violação à dialeticidade recursal. O que você vai fazer? Você vai trazer isso nos seus memoriais. Aí, novamente, você vai lá, vai analisar o que aquela Câmara considera para trazer ali que houve uma violação à dialeticidade recursal. O que é a dialeticidade recursal? É a ausência da impugnação específica dos fundamentos da decisão. A gente sabe que para que você maneje um recurso, é necessário que você impugne especificamente os fundamentos daquela decisão recorrida. Se isso não acontecer, o 932, para inciso 3º do Código de Processo Civil, permite que o relator, em decisão monocrática, não conheça do recurso por violação à dialeticidade recursal. Na prática, a gente costuma ver que monocraticamente isso é mais difícil de ocorrer, né? Mas o plenário também pode, ali na hora do julgamento, julgar nesse sentido, tá? De acordo ali com o voto do relator. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer isso nos seus memoriais, porque você já visualizou que esse é o ponto mais importante do seu recurso, das suas contrarrazões de recurso, e você já entendeu como que o tribunal julga aquilo para dar ali esse não conhecimento do recurso. E aí você vai trazer isso nos seus memoriais. Isso é pensar nos memoriais de forma estratégica. Outro exemplo, suponha que você tem aí 3 teses dentro do seu recurso. Você visualiza que uma dessas teses de mérito, ela tem mais probabilidade de ser julgada do tribunal acolher, porque ele já tem outras decisões, inclusive o relator já tem decisões naquele sentido, acolhendo aquela tese. E as provas que você tem dentro do seu processo bate com aquelas provas que dentro do acórdão, naquele julgamento, o julgador, que é o relator, colocou ali para fundamentar o provimento daquele recurso. Você vai trazer isso nos memoriais, mostrando, olha, excelência, neste caso julgado pela sua relatoria, você considerou a prova X, Y e Z para dar provimento ao recurso em relação à tese que eu estou aqui trazendo. No meu caso, eu tenho exatamente essas provas. E aí você vai demonstrar ali que ele tem que observar essas provas e que ele tem que observar também o próprio julgamento dele num caso similar. Isso é pensar os memoriais de forma estratégica. Então, esse é o primeiro raciocínio, antes mesmo de você sentar ali para escrever, que você tem que desenvolver em relação ao que você vai pôr ali, trazer dentro dos seus memoriais. Então, obviamente, você tem que entender o seu caso, o seu processo, quais são os pedidos do seu recurso e também o que o tribunal decide ali em relação àqueles temas que você está trazendo, ok? Então, você vai ter que pesquisar jurisprudência, certo? Até aqui, então, tudo ok? Nós trabalhamos a questão do que não é os memoriais, nós também trabalhamos o que são os memoriais e como pensar ele de forma estratégica, certo? Então, nós encerramos esse primeiro bloco, fazendo essa primeira parte com essa introdução de o que não é, o que é e como pensar ele de forma estratégica. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar de como elaborar ele, o que a gente tem que trazer nele, como que a gente elabora ele, faz a formatação, e também a gente vai trabalhar já ali adentrando ao despacho, como a gente faz esse agendamento, onde a gente busca as informações de agendamento, como a gente entrega esses memoriais, se é antes ou depois do agendamento, as questões
mais práticas já ali, estando tudo pronto, a gente já pensando no despacho. Então eu te vejo daqui a pouquinho, faz uma pausa aí, toma uma água, um café, para você recuperar a atenção e a gente se vê no próximo bloco. Até já já!